Câmeras de segurança, óbvio, olha aí, ó. Plena luz do dia, bandidos armados fazem arrastão na Rua de Ramos. Quem tem os detalhes ao vivo é Jackson Silva. Jackson, essa é uma das imagens, e a imagem é muito boa, diga-se de passagem, numa rua onde as pessoas falam o seguinte: não é porque é Zona Norte. Quando se fala em Ramos, isso não se via por aqui por motivos de fora a polícia. Tinha gente que impedia que isso acontecia e virou bagunça. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Imagina só, Isabelle, uma rua principal aqui em Ramos, 3 bandidos, 2 armados com pistola e o outro com fuzil em plena luz do dia. Roubaram vários motoristas. Aí você pergunta, falou com os moradores? Falei, todos denunciaram a violência aqui em Ramos com relação às investigações. Daqui a pouco eu volto contando os detalhes. É contigo, Isabelle Benito. Reportagem completa com o Jack. Rodou. A ação dos bandidos aconteceu em plena luz do dia. Esse carro no canto esquerdo do vídeo foi alvo dos criminosos. Primeiro apareceram 2 bandidos armados com pistolas. Eles foram até o motorista e anunciaram um assalto. Na sequência, surgiu um terceiro assaltante com capuz. Ele estava armado com um fuzil. A vítima teve o carro roubado. Esse outro motorista teve os pertences levados pelos bandidos. A ação durou menos de 30 segundos. Tudo foi registrado por essa câmera de segurança. O arrastão aconteceu na rua Barreiras, em Ramos, Zona Norte do Rio. Clientes que estavam nesse depósito de bebidas e até crianças correram para os fundos do estabelecimento na tentativa de se proteger. Motoristas que passavam por esta via também entraram em pânico. Quem mora na região reclama da violência. A gente não tem nem mais a senhora agora para passar, assim, pode ser à noite, pode ser de dia, pode ser qualquer horário que pode acontecer com a gente, qualquer coisa, né? Assusta, né? A gente fica à mercê de tudo. E é um bairro dito nobre, né? Embora seja aqui na Zona Norte, mas tá complicado. A denúncia dos moradores não é por acaso. O número de roubos a veículos aumentou 40% se comparado ao ano passado. Só para ter uma ideia, somente em julho de 2023, foram registrados 39 roubos a carros em Ramos. Nesse mesmo período desse ano, o número aumentou para 63 assaltos. Os estudos são do Instituto de Segurança Pública. Em nota, a Polícia Militar informou que o batalhão responsável pela região aumentou o patrulhamento e está buscando mais informações sobre os criminosos. A Polícia Civil vai ouvir a vítima e investigar de onde são os bandidos. Mas, por enquanto, quem vive aqui continua com medo de acontecer algo pior. Então a gente precisa de um pouco mais de segurança, tanto quanto a Zona Sul tem, né? É difícil, é entregar na mão de Deus, né? Eu não vou falar nada, só vou jogar pro Jackson e pro Barça, eles que se viram. Zona Norte, Zona Norte. Já ouvimos isso em todos os lugares, Guadalupe, tal. Mas em Ramos... Em Ramos, isso é um pouco inédito, Jackson Silva. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Quero explicar para quem está assistindo SBT Rio como aconteceu. Foi uma coisa muito absurda, né? Olha só, os bandidos, 3 bandidos, 2 com pistolas e 1 com fuzil, passaram por essa rua e ali na frente, depois daquelas placas lá, cercaram a rua, pararam essa rua aqui e roubaram o motorista que estava mais à frente. Depois roubaram um outro motorista que estava no carro branco. Isabelle, quem estava aqui no comércio também, crianças que passeavam pela rua, ficaram em pânico, tentaram se proteger até entrar em um estabelecimento, na tentativa, Isabelle, de se proteger, porque pensaram que o bandido fosse atirar. Aí você pergunta para mim, Jack, esses bandidos são de onde? Segundo informações, a Polícia Civil e também a Polícia Militar já estão investigando para descobrir quem são esses bandidos, mas há informações que eles fugiram para onde? Para o Complexo do Alemão. Aí você me pergunta, Jackson, mas o Alemão os bandidos do Alemão estão roubando em áreas próximas?
isso não é mais novidade. Antigamente não roubavam, não. Mas hoje em dia passaram a roubar nas próprias imediações e, infelizmente, Isabelle Benito. Eu vou então jogar para Rafael Bárcia. A gente está falando de fuzil, a gente está falando de plena luz do dia, a gente está falando de pistola. Eu conheço o Rio de Janeiro e vou falar com vocês. Rafael Bárcia conhece o Rio de Janeiro, é polícia, é tempo de rua. O Jackson Silva também, talvez o Jackson tenha ido pela linha de pensamento porque não tem medo. Existe a Zona Norte e existe a Zona Norte da Zona Norte. Posso falar agora? Sim. Você vai saber o que eu tô falando. Existe a Zona Norte perto do Complexo Lins, o Grande Meyer, que daí a gente nem teria que falar isso. Mas existem alguns pontos, por exemplo, Ramos é um deles, que existe a Zona Norte da Zona Norte, o subúrbio do subúrbio, onde ainda a contravenção é muito forte, não é nem milícia, ou seja o que for, mas existem figuras, né, em que imperam nessa localidade, que ou esses caras são desavisados, né, e saíram de algum lugar, ou alguém tá, assim como a milícia já provou que não impede mais assalto nenhum, que não existe culturalmente nenhum grupo extraoficial que impeça vagabundo a agir dessa forma. Ramos era assim, você concorda? Ramos era assim, mas isso tem mudado demais, né? E os números, né, de roubo a veículo nessa região já mostra isso. O cara chega de fuzil, passa em Ramos. Um roubo de fuzil numa rua, numa ali, cidade. Ó, a câmera na lata dele, uma câmera maior do que tá usando na minha fuça aqui. Isabelle, ele tá com máscara, mas o cara roubar de fuzil numa rua, em qualquer cidade do mundo, seria um escândalo, né? O fuzil é uma arma de parece? guerra. Lembra aquelas imagens daqueles terroristas em Paris, é verdade, em plena luz do dia? É isso que aparece, que a gente tá acostumado. Ou da faixa Se de tivesse Gaza, uma Torre né? Eiffel ali, a gente tava parando o plantão da Poderosa, parando o plantão de todo mundo, mas em Ramos... Foi um escândalo mundial, né? Em qualquer lugar do mundo seria um escândalo, o cara roubar de fuzil, né? E ali em Ramos faz divisa com a Maré, faz divisa com o Complexo Alemão. A investigação mostrou aí que o carro seguiu em direção ao Complexo Alemão. Então há pessoas que sabem o que estão fazendo, sim. Olha a cintura do homem! Isso aí. Olha a cintura do homem cheio de carregador. E a população no meio disso tudo, a moça dá risada, porque a moça assim fala, cara, na boa. E detalhe, ô Jackson Silva, se tu tem e tu banca na TV que eles foram pro Complexo do Alemão, alguém tem dúvida que foi o Complexo do Alemão? Não, porque a gente sabe qual é a tua fonte, né, Jackson Silva? Isabelle, olha só, o SBT sempre, né, aposta no morador, o morador reclama, a gente vai escutar então o morador. Temos duas moradoras aqui que estão falando sobre a violência nessa região. Uma boa tarde para a senhora, qual é o nome da senhora? Elaine Ganabarro. Elane, as pessoas falam muito dos assaltos que acontecem aqui, que não tem hora, né, para acontecer. Não tem hora. Constantemente está tendo assalto aqui direto. E tudo armado, né? Armado até os dentes. Assusta vocês, né? Assusta muito, com certeza. Porque a gente está perdendo o nosso direito de ir e vir, então fica muito difícil. Tem mais uma moradora aqui também, a senhora também já presenciou vários assaltos, todos estão com medo, né? Exatamente. E eu já vi, principalmente, eu mesmo fui assaltada dentro de um ônibus, né? Levaram meu celular, levaram tudo e eu fiquei sem nada. Quando eu fui para pegar minha chave, para poder abrir a minha porta, cadê meu celular? Não estava mais na minha bolsa. Eu fiquei desesperada. Agora, Isabelle, o que mais me surpreende é que, de acordo com comerciantes, estavam aqui semana passada, tá? Os bandidos chegaram em um carro, pararam aqui e roubaram 2 veículos. Estavam parados nessa oficina. Com relação à Polícia Militar, mostra Pedro Mota, por gentileza. Olha só, o policiamento está reforçado em diversos pontos daqui. Agora você pergunta para mim, Jackson, mas por que teve esse roubo? Porque o cobertor é curto, Isabelle Benito. Os policiais militares ficam onde pode. Mas, logicamente, o bandido vê eles ali e vai soltar onde? Em outra rua onde não tem policiamento. Outra questão, tá? Vale lembrar que o policiamento daqui é do Batalhão da Maré. Onde está o efetivo do Batalhão da Maré? Ajudando a CEOP naquela operação de demolir aqueles prédios ali no Parque União. Então, todo efetivo está lá. O que acontece? Automaticamente, nas ruas, fica sem efetivo, Isabelle Benito. E aí não dá pra gente imaginar que vai poder ficar o batalhão aí. Pra mim, polícia é circulante e daí tem que fazer o trabalho de investigação, pegar a cara dos caras, fuça, e a distrital chegar numa situação como essa. Porque quem fica é a senhorinha, que provavelmente fica pensando assim, meu filho, mas olha, quando eu era assim,
Ah, não sei o que, nunca isso acontecia comigo. E tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Valeu, Jackson! Daqui a pouco a gente volta a falar com você.